Viaje na CBN. Ei, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Fernanda, eu estava ouvindo a nossa matéria aí sobre eleição e eu acho que isso é meio no Brasil inteiro, viu? Tá Também não frio o tem nada de negócio. eleição por aí? Você está em São Não, Paulo, né? eu vejo que a eleição esse ano, como você citou, vai ser de novo mais no virtual do que no físico, É. na campanha na rua, que é até bom, né, Fernanda? Evita sujar, gastar papel à toa, mas eu acho que não. Eu acho que só vai animar mesmo mais próximo. E aí, olha só, nós estamos contando para os nossos ouvintes já há um bom tempo, a gente vem falando dessa estratégia, né, de se fretar um voo para Buenos Aires, numa estratégia de dar uma alavancada aí no turismo internacional, com destino direto à Vitória, né, e não para outras capitais Sim. aqui do Sudeste. E recentemente o representante do Conselho Estadual de Turismo disse aqui que eles já estavam com 75% dos lugares ocupados, ou seja, as passagens vendidas, o pacote vendido, né? Exatamente, Fernando. Inclusive, foi ontem, Fernando, eu entrei em contato com o presidente do conselho, Valdeir Nunes, conversei com ele para pegar esse número atualizado para o nosso quadro de hoje. Ele me informou que 75% do voo já está com ocupação aí, passagens garantidas. Ele até trouxe um número aqui, Edson. Segundo ele, são 176 lugares e cerca de 120 passagens já foram compradas. É um voo fretado, né? Voo fretado, Fernanda. A gente tem ouvido, e eu como um capixaba e entusiasta do turismo, apaixonado por esse estado, mais do que ninguém quero o Espírito Santo no mundo. E é muito legal. A Argentina é um grande mercado emissor, é o maior mercado emissor de turistas para o Brasil, e quero que isso seja um sucesso. E a gente está vendo aí que está, pela comercialização, super bacana, né? Hoje eu acho que a gente precisa fazer um pouco uma reflexão da continuidade dessas ações, né? O Espírito Santo tem muito a oferecer, muito a mostrar e tem um belo produto de turismo para atender não só os brasileiros, mas os argentinos de um modo geral. Mas eu acho que a gente tem que aprender com o passado. Na década de 90, Fernanda, nós tivemos já voos para a Argentina. É, eu vi algumas notícias que foram dadas falando que era o primeiro voo internacional do aeroporto do Espírito Santo para a Argentina. Não é. De fato, não é. Deste terminal novo, sim, mas Vitória já teve, na época da Varig, do querido Valdemar, na época que era gerente, nós tivemos, se eu não me engano, Fernanda, 12 voos. Era um projeto para verão, de divulgação do estado, e a gente teve um sucesso de fato com esses voos. Algumas intercorrências nós tivemos durante esse voo, e eu acho que a gente tem que aprender com o passado, porque o foco do turismo argentino, Fernanda, é basicamente o turista que vem para o verão. É esse Uhum. turista que é disputado por todos os estados brasileiros que têm litoral. E aí a gente tem aí Florianópolis, que está ali pertinho, e tem voos diretos para a Argentina. Nós temos o Rio de Janeiro, obviamente, como sempre. Búzios, que também recebe voos. E o Nordeste, Maceió, Salvador, Recife, esse já contando com voos regulares. O voo fretado é um processo inicial, mas ele não pode ser o único fator indutor, porque um voo não vai induzir nenhum argentino a vir para o Espírito Santo. Uhum. Sem um trabalho de fato mais consistente, né? E aí tem o outro lado, tem a procura que os capixabas mostraram aí, que responderam bem, essa procura dos capixabas para visitar a Argentina, responderam bem a essa demanda, mas o turismo do estado não está interessado a levar capixabas para a Argentina. O nosso turismo está interessado em trazer argentinos para gastar aqui. É Isso óbvio aí. que os dois lados vão complementar essa ocupação do voo, mas a gente quer muito mais argentinos dentro desses voos do que o próprio capixaba. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, Fernando, é o seguinte: o que vai levar o turista argentino a escolher o Espírito Santo, em vez desses outros destinos que a gente já falou aqui agora e estão consolidados? O nosso estado aí reúne praia, montanha, gastronomia, cultura. A gente já sabe disso, a gente tem uma boa infraestrutura. Mas esses diferenciais, eles não
sozinhos, se eles não forem apresentados de uma maneira clara, como um produto turístico estruturado, com preço competitivo, com um bom material de divulgação em espanhol, já que a gente está falando de Argentina, e uma facilidade para reservar os pacotes, a hospedagem, os passeios, a gente não vai ter o sucesso que se espera. É também importante frisar de que o Estado, como indutor, ele precisa estar no todo, né? A nossa estrutura precisa estar preparada para receber esses turistas no verão. Nós estamos falando da temporada de verão, que é uma temporada mais quente, no sentido de alta demanda. E a estação, a gente sabe disso, Fernando, verão coincide com um período também de ocorrência de maior probabilidade de chuva intercalados aí. As informações que a gente tem que o próximo ano, o Super El Niño deve trazer mais chuva. E a gente tem uma experiência no passado, Fernanda, que inclusive foi um dos fatores que foi o gota d'água para os voos praticamente pararem. Eu não sei se você lembra, mas a gente teve um período de muita chuva no verão. E aí os jornais da época publicaram, os turistas não tinham o que fazer. Porque é fato, no nosso litoral, a gente ainda não tem resorts estruturados para oferecer uma gama de serviços complementares dentro do próprio resort. E se você tem muita chuva, a opção que a gente tinha era os turistas irem para o shopping. E o turista que vem veranear, ele não queria ir para shopping, ele queria ter alternativa. Hoje a gente está mais organizado. Eu não tenho dúvida que a gente está mais organizado e a gente tem que estar preparado com esses produtos disponíveis para ser comercializado para esses turistas todos que estão aí, num eventual 2, 3 dias de chuva que a gente possa ter direto no verão. Mesmo porque a gente está saber falando de mudança oferecer climática. outras coisas, né? Exatamente, porque você imagina, todo mundo ali na Praia da Costa. Foi o cenário da década de 90, Fernanda. Com chuva 2 dias, vai fazer o quê? O que tem para fazer? Vamos para Praia? passar frio lá. Exatamente. Então, mas essa estrutura tem que estar pronta, o serviço prontinho, organizado. Volto a dizer, quero crer que isso já esteja mais ou menos organizado. A gente tem uma melhor organização hoje, estrutura, a parte estrutural está bem melhor. Então, a gente também tem que estar preparado para intervir na hora, né? Olha, tem essa opção para vocês fazerem, tem para Pedra Azul, tem Domingos Martins, tem Santa Teresa, vamos comer uma comida típica lá, vamos aproveitar, não pode deixar esse turista olhando a praia com chuva e aí se ele poder ir para a praia. Mas eu não tenho dúvida, Fernanda, que esse voo de outubro vai representar uma oportunidade muito bacana da gente mostrar o estado, vai mostrar que a rota ela pode ser viável, mesmo porque o capixaba demonstrou interesse em ir para a Argentina num voo direto, então a gente pode balancear entre os argentinos que vêm e os capixabas que vão. E pode ser um início realmente de uma boa conexão internacional para o Espírito Santo. Para que a gente não fique limitado, eu penso, apenas um voo. É bom lembrar ao nosso ouvinte que esse é um voo único, é um voo de ensaio, não teremos continuidade. É um voo que, com ele, se espera de que a companhia aérea se anime. Eu, assim, não quero jogar balde de água fria muito longe de mim, mas não acredito num voo regular para a Argentina. Eu acredito em um voo sazonal em alguns períodos. Baseado em que eu estou falando isso, Fernanda? Baseado em cidades, por exemplo, como Salvador, Maceió, que já tem um caminho bem maior e antigo percorrido antes do Espírito Santo, em que lá os voos são realmente sazonais, são basicamente no verão, mas que é uma bela oportunidade para o nosso turismo. Ok, vamos lá para os ouvintes. O João Paulo, rapidinho aqui falando, olha, é só o começo, esse voo direto para Buenos Aires, acho que a gente precisa evoluir, bate e volta, até de fim de semana, tá? Porque é tão pertinho, não precisa necessariamente ser em férias. E ele diz que é imbatível Buenos Aires na América do Sul como destino esportivo. Tem um ouvinte muito legal aqui, o Eleildo, que aí está dizendo, ô Edson, eu vou. Mas é para onde? Buenos Aires, aqui no Espírito Santo, que é tão lindo quanto, viu? E é uma boa opção no inverno, viu?
E aí, tem vários outros aqui. E para quem vai, esse voo também, eu imagino que é só de capixabas, né? Ou de pessoas que moram no Espírito Santo, né? Que vão embarcar nesse voo para Buenos Aires. O que não pode deixar de visitar em Buenos Aires, Edson, para a gente fechar nossa participação aqui? Ah, não pode deixar o Porto Madeiro, tem que aproveitar, tem que fazer um passeio naquela região, na Orla Nova, né? Na Orla do Rio da Prata, que eles reformaram todas. Buenos Aires está super reformado, super bacana. Não deixe de assistir um show de tango, tem muitas opções. Buenos Aires está segura, tranquila, então vale a pena curtir. E lembrando de que o melhor restaurante do mundo de carne está em Buenos Aires. É, é verdade. E você tem que fazer É. reserva com anos de antecedência. Mas dá para ficar da fila e esperar. Mas, Fernanda, tem muita coisa legal, a Argentina tá bacana. Então, essa dobradinha entre capixabas que vão e argentinos que vêm é muito legal. Lembrando que às vezes o ouvinte ouve, Fernando, o leigo, fala, mas que bacana um voo que vai, no final de semana dá para ir. Mas lembrando que um voo, como é que funciona? Ele vai e volta. Então tem que vender as duas pontas, senão o avião vai cheio e volta vazio. Entendeu? Então Entendi. tem que vender as duas pontas para que esse voo, de fato, fique um voo perene, mesmo fretado, mais rentável, porque senão as tarifas sobem muito. É. Nosso ouvinte Sandra que está defendendo, sabe que eu também, é muito legal. Ela fala, quando a gente pensa em turismo, a gente tem que falar com a integração com as cidades, né? E ela está citando o caso de Lisboa, em que o metrô está dentro do aeroporto. Então, para você fazer esse deslocamento é muito importante também. Com certeza, mas isso tudo, Fernanda, o que que acontece? O voo, ele começa a trazer turistas e a gente vai começar a ver demanda surgindo e aí a estrutura vai se ajustando para atender essa demanda. Mas o mínimo, o básico, a gente já tem. E o mínimo também tem que estar preparado para as contingências, né? O que a gente acabou de falar aqui, é um excesso de chuva 2, 3 dias aí no período de verão, para não atrapalhar, porque foi um dos fatores na década de 90 que atrapalhou, porque os argentinos que começavam a voltar para Buenos Aires começavam a falar mal, que não tinham o que fazer com chuva, não tinham o que fazer com chuva, porque a gente tinha o quê? Muita praia. E eles sentiram uma falta de uma organização, de opções do que fazer no período da chuva. Entendido. Edson, obrigada e até quinta que vem, hein? Até quinta.